GOL. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. Um microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, as nossas melhores saudações. Iniciamos mais um GOL, o programa de rádio da Sonangol. GOL. O microprograma da Sonangol. Hoje começamos com uma senhora com um percurso que já vai a caminho dos 27 anos de Sonangol. Chama-se Sandra Júlio, é atualmente a diretora-geral da Sonangol Limited em Londres, Inglaterra. Mas a conversa com um GOL tem a ver com outra faceta da profissional. É que Sandra Júlio foi a primeira mulher trader angolana, isto é, a primeira mulher angolana a comercializar o petróleo e gás de Angola nos mercados internacionais. Ela explica-nos como é que se iniciou numa atividade tradicionalmente dominada por homens. Posso dizer que deve-se primeiro à minha dedicação, firmei-me no mercado e também tive muito apoio, colegas, os meus chefes na altura que viram o meu valor e então mudei de carreira praticamente porque eu fiz ciências de computador. Fui convidada inicialmente para abrir os escritórios em Houston pelo Dr. Batista Sumbe e ele precisava de um administrador de redes, mas também na área de operações. Portanto, eu tinha já experiência em redes, mas não em operações de petróleo bruto. Ele teve que enviar-me a programas de estágio com empresas como a Citizen Resources, também experiência em cartas de crédito no Equator Bank, em Boston, a Coastal. E assim, quando os escritórios abriram, eu já tinha uma certa ideia do que era operações de petróleo bruto. E decorria o ano de 1998, posta na área de operações, partilha sua formação em tecnologias da informação com um aprendizado que resultava do facto de lidar no dia-a-dia com os traders em serviço. Os operadores têm que monitorar o carregamento até ao cliente, o destino. Então eu via como é que os traders lidavam com o mercado, negociações com os clientes. Também li um livro sobre Mark Rich, que era a pessoa que na altura ou no início vendia os carregamentos da Sonangol e ele foi um grande trader. Então aquilo motivou-me, não é? E fiquei naquela ideia, um dia tenho que ser trader. Partilhei essa ideia com os meus chefes e eles também viram que eu tinha jeito, não é? Em 2003, Sandra Júlio é transferida para Londres, mas já como operadora de petróleo bruto. Em 2005, altura em que o gás da Sonangol era comercializado pela Chevron, a petrolífera angolana vê a necessidade de formar um quadro nacional para assumir as referidas vendas. Sandra Júlio é enviada para a Chevron para um período de treinamento. Aprender com os traders da Chevron como é que eles comercializavam o nosso gás. Para mim foi fantástico, porque sempre foi na altura o meu sonho tornar-me trader, aceitei o desafio e fiquei 2 anos na Chevron. Mesmo já como trader de LPG. Então aí começou a minha carreira como trader de gás. O Martin Niemann era o responsável da área de gás e ele era o meu instrutor. Colocava-me numa sala a ver como é que os traders negociavam, porque isso também é raro nessas empresas, às vezes, receber alguém de fora e abrir o livro. Mas eu firmei-me, como já disse, né? Sou uma pessoa que não vou só porque aquilo que as pessoas me dizem, né? Eu avalio e também reclamo, dizendo que eu fui com um objetivo e os meus chefes, depois daquele período, esperavam algo de mim. Então não é só estar a olhar e não participar. E eles entenderam. E aliás, durante o tempo que eu passei na Chevron, eles sempre também me disseram que viram que eu tinha valor, mesmo para Sonangol. E depois de 1 ano e meio de estar na Chevron, o próprio Martin Niemann, que era responsável, informou a administração da Chevron que a Sonangol estava preparada, depois de eu terminar o estágio, de começar a vender gás fora da JV. E assim, em 2007, volta para a Sonangol que, entretanto, cria a área do gás. O gás liquefeito da petrolífera angolana passa a ser vendido por Sandra Júlio, que confessa que, de início, sentiu aquele frio na barriga. Fiquei um bocadinho... Não foi
mas também senti o apoio da nossa equipa e também a forma como a Chevron dizia que eu iria conseguir, não é? Que eu iria conseguir vender sozinha. Não eram muitos carregamentos, vou ser sincera, e por isso é que depois de alguns meses o meu chefe decidiu me colocar também no petróleo bruto. Então eu vendia LPG e petróleo bruto. Em relação ao petróleo bruto, como a equipa era maior e somos 3 escritórios, com gás era diferente. Eu fazia a análise do mercado, não é, sozinha, informava o meu chefe. Praticamente era eu a fazer as decisões, não é, com o meu chefe, mas já com o petróleo bruto a dinâmica era diferente, porque nós somos 3 escritórios, vendemos o mesmo volume, portanto eu não posso fechar uma negociação sem a participação de um ou outro escritório, para não haver 2 traders a venderem o mesmo carregamento para 2 clientes. Então eu tenho que ter o aval de um outro. Nessa altura, literalmente uma senhora implantada num negócio habitualmente exercido e dominado por homens. Início a início, com uma ou outra dificuldade, diz que ser mulher teve para ela as suas vantagens. Sim, eu recebia muitos mimos dos meus colegas. Fui bem recebida, não posso me queixar. Da minha experiência, acho que foi vantajoso, porque as mulheres têm um charme, principalmente na altura da negociação. Então, nunca senti nada, uma desvantagem. Não é só, vou dizer que nós mulheres, não sei se é infeliz ou felizmente, temos o aspecto, porque 2008, por aí, é que eu fico grávida do meu filho e até não foi muito o mercado, foi internamente tipo, a Sandra agora está grávida. Eu no meio daquela felicidade, mas notei a tristeza dos meus chefes. E o que é que eu pensei? Bem, não posso fazer feio durante a minha gravidez, rezas e mais rezas, dedicação 100% para as pessoas respeitarem-me, né? Verem que eu sou uma pessoa séria. Então eu trabalhei até o último dia. Eu chegava às vezes à empresa grávida, com aquele barrigão, e o próprio meu chefe disse: Sandra, para com isso, porque aqui nós não temos parteiras. Mas continuei, né? Tinha um objetivo, mostrar que eu posso, que não é porque uma mulher fica grávida que há desvantagem. Consegui provar isso e eles também entenderam. Manteve-se como comerciante de petróleo e gás da Sonangol por 6 anos. Cruzou também com algumas mulheres na mesma função por outras empresas. Cessa a função ativa como trader quando, em 2012, assume responsabilidade maior na Sonangol Limited, em Londres. Assegura que, para todos os efeitos, ainda se considera uma comerciante, até porque lida diariamente com traders e os processos que culminam com as vendas. Já esteve nas vestes de formadora para Sonagás. Convidada a relembrar alguns dos momentos mais altos enquanto vendedora, não parece necessitar de rebuscar bastante a memória. Diz guardar a lembrança de ter vencido um concurso de traders realizado por uma conceituada empresa estrangeira, concorrendo com homens. E tem outras memórias. Quando fiz uma venda que muitos dos traders do mercado não estavam a acreditar que eu tenha obtido aquele preço. Inclusive o trader da outra empresa foi chamado à direção dele a perguntar o porquê, o que é que tinha acontecido, e eu feliz da vida. Nesse dia celebrei, não é? Mas infelizmente o outro estava em apuros. LPG. E também teve um momento em petróleo bruto que vendi um carregamento que fui chamada e o meu chefe parabenizou-me pela venda. Mas o petróleo bruto eu não senti tanto, porque é sempre com o aval dos outros, com análise, é uma equipa. A profissional termina afirmando que, da sua passagem como trader, ficaram inúmeras experiências para a vida. Mesmo caráter pessoal, como pessoa, um trader tem que ser um bocadinho mais agressivo, o caráter da pessoa também muda. E hoje eu sou uma pessoa que, quando eu digo eu tenho que alcançar isso, então eu vou à luta até alcançar. E eu acho que vem mesmo de ser trader, esse tipo de negociações, que foi benéfico, por exemplo, mesmo na educação dos meus filhos, por exemplo, como pessoa. Principalmente nós traders angolanos, que não temos as mesmas ferramentas que os outros, que têm storage, né, armazenamento, têm refinarias. Nós recebemos o carregamento dos terminais, é preciso vender e ao melhor preço.
Sandra Júlio, hoje diretora-geral da Sonangol Limited em Londres, tem deste modo a sua página na história da Sonangol. Foi a primeira mulher angolana trader, isto é, comerciante de petróleo bruto, e manteve a condição até há poucos anos, altura em que foi admitida também em Londres uma outra mulher para comercialização internacional, igualmente como trader. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, afirmou que o executivo continua bastante empenhado com o parceiro privado na construção da refinaria de Cabinda. Em pronunciamento sobre o assunto, Diamantino Azevedo adiantou que, no âmbito da estratégia de refinação de petróleo em Angola, o executivo continua a desenvolver, também com um parceiro privado, a refinaria do Soio, e foi reativada pela Sonangol a construção da refinaria do Lubito. Em relação ao armazenamento de derivados de petróleo em terra, o ministro assegurou que a Sonangol está bastante empenhada em terminar a primeira fase do terminal oceânico da Barra do Dante, o que acredita poderá ocorrer dentro de ano e meio. Diamantino Azevedo disse igualmente estarem em fase de finalização os planos de desenvolvimento setoriais para as áreas mineira e petrolífera, que constituirão a componente do setor para o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, a ser aprovado pelo Executivo. O Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, ISPTEC, e a Associação das Empresas Contratadas da Indústria Petrolífera de Angola, a ECIPA, estabeleceram parceria que visa fundamentalmente a implementação do programa de capacitação juvenil denominado CRIAR, através da assinatura de um memorando. O projeto tem como objetivo a criação de condições para a execução de estágios com vista ao fomento da empregabilidade e a criação de oportunidades profissionais para jovens angolanos. O entendimento foi selado no ISPTEC, em ato acompanhado pelo ministro Diamantino Azevedo, que destacou a necessidade do comprometimento das empresas em garantir o sucesso desta iniciativa. O PCA Gaspar Martins referiu, por sua vez, que o ato constitui um marco para as partes envolvidas e para o país, permitindo aumentar o nível de empregabilidade dos jovens recém-licenciados. O Home Care é a área da Clínica Girassol dedicada especialmente aos cuidados de pacientes que tenham condição clínica estável, mas que, por razões específicas, devem seguir com o tratamento em casa. Normalmente, beneficiam deste atendimento os doentes crónicos com alguma dificuldade de mobilidade e que não estejam agudizados. O Home Care está implantado na clínica há 14 anos, período durante o qual se tornou perceptível a sua relevância, uma vez que proporciona inúmeras vantagens, desde o conforto e a privacidade do utente, a diminuição do índice de infecção hospitalar, a harmonização gerada pela tranquilidade do paciente em ambiente familiar, o facto de possibilitar maior disponibilidade de leitos hospitalares, entre outros. A Cássio Silas, responsável do serviço, ajuda-nos a entender melhor. O Home Care, ou assistência domiciliar, é uma extensão do internamento hospitalar. Ele tem objetivos como redução de custos, ele tem um segundo objetivo de deshospitalização precoce, redução das infecções nosocomiais que os doentes podem estar pegando a nível hospitalar, se eles se prolongam mais tempo a nível hospitalar. E uma das grandes vantagens que tem o serviço de Home Care é a questão que nós falamos, o doente ser tratado no meio da sua família, no meio dos seus netos, dos seus filhos, e isso é extremamente importantíssimo quando nós tratamos do serviço de assistência domiciliar. Também está incluído a atenção primária, a saúde familiar, tudo está englobado desse programa de assistência domiciliar que é o chamado Home Care. A Cássio Silas, responsável pelo serviço de Home Care da Clínica Girassol. Nos últimos anos, o serviço garantiu a assistência a 1.216 pacientes. O Home Care é uma referência mundial, pioneira em África. Atualmente é visto por muitos países como um projeto modelo aplicável para diferentes realidades sociais, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção de Saúde de Cuba como o melhor projeto social humanizado, melhor estratégia de intervenção humanizada e melhor trabalho científico estrangeiro, tendo arrebatado 2 prémios em eventos internacionais. E assim chegamos ao fim de mais um programa. O Ngol é uma realização da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol.
Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. Gol. 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 Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo. Nas ondas da rádio. Gol. 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 O microprograma da Sonangol. Microprograma da Sonangol.